E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E quando a gente estuda uma área da psicologia comportamental, eu vou falando aqui, tá? Se tiver um negócio aí, vocês vão me falar. Bora. Eu tenho uma área da psicologia comportamental que a gente... na verdade, é uma filosofia da ciência chamada de behaviorismo, que o Skinner, não sei se você já ouviu, já teve contato, estudou muito. É uma filosofia da ciência, é uma filosofia do comportamento. Tenta olhar pelo aspecto filosófico ou comportamento. E aí você tem a análise experimental do comportamento, que é a aplicabilidade dessa filosofia do comportamento dentro de um contexto controlado de laboratório. E, obviamente, extrapola um pouco disso para um contexto de clínica, uma intervenção com pessoas. Dentro dessa filosofia do comportamento e dessa maneira de compreender o comportamento, o Skinner e o behaviorismo, de uma maneira geral, fala basicamente que o nosso comportamento ele é mantido ou extinguido devido às consequências que ele gera. Então, por exemplo, se você tem um comportamento que gera uma consequência positiva ou tira de você um problema, ele é reforçado. No caso, se gera uma consequência positiva, é reforçado positivamente. Se retira um problema da sua vida, é reforçado negativamente porque tirou alguma coisa. O negativo é um termo ruim, mas é no sentido de subtrair. Por exemplo, você ganha salário no final do mês. Você pode pagar uma conta com esse salário. Então, você tirou um problema, o salário reforça o comportamento de buscar o salário de novo. Isso aí sabe que a gente usa muito em programação hoje, né? Inteligência artificial hoje existe uma linha que é, por exemplo, que as redes sociais usam, que é o Reinforcement Learning. Legal. Que é o aprendizado. Isso aí, cara. É o Reinforcement Learning. É o clique, é o like. Você ganha uma pequena recompensazinha pelo que você faz. E aí o algoritmo, ele gosta, né, daquela recompensa e continua te mandando exatamente isso. É isso que o Skinner falava. O cara lá atrás que bolou. O cara, né? ele publicou um artigo na Science, cara. É um excelente artigo, assim, pra galera que estuda psicologia. Por favor, chama Select by Consequences, o nome do artigo. Foi publicado, se não me engano, em 1978, talvez, 75, por aí. Publicado na Science, que ele basicamente diz assim: o nosso comportamento ele é selecionado pelas consequências que ele gera. Então, por exemplo, se o gatinho mia e mexe no potinho, e esse miar e mexer no potinho gera para ração, ele vai ter uma probabilidade de miar e mexer no potinho de novo na próxima vez. Porque você E o mesmo se você punir aquele comportamento, se ele mexe no potinho e toma um choque, ele não vai mexer mais no potinho. Então, basicamente, a grosso modo, é mais ou menos isso. E eu percebi que o meu comportamento ele era muito reforçado. Eu gosto de falar isso, Sérgio, porque nesse exato momento deve ter uma molecada me ouvindo que tem um comportamento muito reforçado no seu ambiente atual por conta da bebedeira, por conta de não sei o quê, por conta de fazer besteira. Ali o cara é o máximo, né? E eu queria oferecer uma nova possibilidade de reflexão que eu encontrei isso no conhecimento, cara. E aí eu fiquei fissurado em estudar, velho. Eu comecei a estudar. Aí eu terminei minha graduação, fui para o meu mestrado. Terminei meu mestrado em 1 ano, comecei meu doutorado, aí fiz todos os experimentos em 2 anos, aí hoje estou escrevendo com mais calma, mas estou escrevendo a minha dissertação, a minha tese, e comecei a clinicar. Hoje tenho 30 terapeutas e tem um clube também, que é o Reservatório de Dopamina. Vamos falar disso aí depois. Mas isso aí foi um estalo que deu em você? Foi por causa da apresentação daquele trabalho? Cara, foi assim. O nosso comportamento, ele dificilmente ele tem uma virada. Eu gosto de falar isso pra galera, que o nosso comportamento, ele dificilmente ele é por um estalo. Entendi. Normalmente o estalo é, de fato, o momento que vira. Mas é um degradê. Chegou um momento, por exemplo, que eu estava acompanhando muito canal de corrida. Eu gostava de correr na época. Hoje eu não corro muito, mas eu faço mais musculação. Mas na época eu amava correr. Também não tinha dinheiro para musculação, então eu fazia corrida porque era um tênis só e uma bermuda. Eu já estava acompanhando, eu fumava cigarro na época, eu já estava acompanhando os canais de corrida e tipo assim, a galera tem que entender isso porque o ser humano tem um negócio que eu gosto de chamar de síndrome de Jaque. Tipo, já que eu comi um hambúrguer na terça, eu não vou mais à academia a semana inteira. É muito 880 o nosso cérebro.
E eu gosto de explicar esse fenômeno porque normalmente uma mudança de hábito é um degradê. Só que existe um ponto de ruptura. Normalmente a nossa atenção é direcionada nesse ponto de ruptura. Só que o que aconteceu comigo? Como eu comecei a consumir outros conteúdos, e aí levando em consideração o que o Skinner falava, que o nosso comportamento é selecionado pelas consequências, nós humanos, os outros animais também, mas nós humanos principalmente, a gente consegue aprender sem experimentar as consequências. A gente aprende vendo alguém. Então se alguém bota o dedo na tomada e você vê que o cara tomou um choque, você não vai botar o dedo na tomada, você aprendeu. E quando você vê alguém fazer alguma coisa e aprende por meio da aquisição daquela informação e consolidação na sua memória, isso é uma modelagem que acontece no seu comportamento por meio da aquisição de um repertório. Você adquiriu um repertório comportamental. Uma coisa que você nem imaginava que podia acontecer, aconteceu, você falou, olha só, se um macaquinho vê o outro macaco quebrando um coco numa pedra, ele vai imitar, porque ele adquiriu um repertório por meio de visualização. Eu gosto de falar isso para a galera ter essa noção, por isso que eu gosto de explicar. Sim. Eu comecei a consumir conteúdo na internet, canal Corrida, eu comecei a... Os caras relatavam muito bem-estar e eu falava, cara, esse negócio deve ser bom mesmo, cara. Aí o que começou a acontecer? Quando eu saía e dormia tarde ou bebia demais, eu já acordava me culpando, coisa que não acontecia antes. Então começou a acender uma culpa. Eu já o estalo começou a acontecer, só que ainda a mudança de comportamento não tinha sido implementada. Então eu comecei a me culpar. Cara, tinha época que eu me culpava antes de sair. Eu falava, puta, cara, eu vou sair, vou beber um monte, vou dormir tarde, eu vou acordar mal. E aí não sei o que, eu fiquei sem beber a semana toda, agora eu vou beber e puta, vai ser uma merda. Então eu já começava a me culpar. E cada vez esse negócio foi escalando, até que um dia eu falei, aí começou a mudar. Não vou mais sair. Mas a galera tem que entender que não é assim. Sim, você vai adquirindo noite, né? um repertório dentro de você. Você vai começando a ficar um pouco ansioso quando você sai daquilo que você queria alcançar, até que um momento você eventualmente consegue alterar o seu comportamento. Às vezes, quando é do dia para a noite, aí que é traumatizante demais, né? Traumatizante. Aí você não sustenta muito aquele comportamento a longo prazo. Na verdade, você mesmo acaba se aconselhando, né? Todas as vezes que sai. Pô, por que você fez isso? Por que eu fiz isso? Então, uma conversa de você com você mesmo. Isso, exato. E é legal, sabe? Porque quando você começa a entender de comportamento, assim, te dá uma caixinha de ferramentas. Você tem uma noção, sabe? Essa parada da seleção de consequências do Skinner, quando eu consegui entender mesmo, abre uma janela na sua cabeça que parece que você ignorava. O cara era tão gênio, velho. Primeiro, ele era tão gênio, mas tão gênio. E aí os estudantes de psicologia muitos estão descendo além em mim agora, porque tem uma briga dentro da psicologia. Que gosta dele. Tem a galera que odeia ele, velho. Que você tá falando de Skinner, cara? O negócio é outro lado. Que Skinner é uma rixa. Mas tipo uma rixa explícita. Dentro dos departamentos é explícita a rixa. Tem a galera do Skinner e a outra galera de quem? Do Freud. Ah, do Freud. Ele era o contrário do Freud. Meio ali. O Skinner, ele era tão gênio, velho, que ele nem tinha com quem falar, pra você ter noção. Assim. Ele tinha dificuldade de conversar com pessoas, de tão na frente que estava o pensamento dele. Basicamente, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que o nosso comportamento é selecionado de uma forma muito parecida que características morfológicas selecionam, que a evolução seleciona características morfológicas. Imagina, você tem uma ilha e você tem diferentes bicos de pássaros nessa ilha. E esses bicos de pássaros, eles nascem de forma diferente por mutações específicas aleatórias. Então você tem um bico mais fino e comprido, você tem um bico mais curto e grosso, e existe uma variação daquela característica morfológica. Isso é o que o Darwin falava. Acontece uma interação diferencial com o ambiente. Então, sei lá, o solo é mais duro, o solo é mais molhado, o bico tem que ir mais fundo para pegar minhoquinha, ou o solo é mais duro e tem que ser um bico mais firme e grosso para cavar no solo. Acontece uma interação e dentro dessa interação alguns bicos são selecionados e reproduzem isso para frente. Isso foi basicamente o que o Darwin quis dizer, né? Então existe um princípio de variabilidade, interação diferencial e perpetuação por meio da genética. O Skinner falava que dentro do comportamento é a mesma coisa. Você tem uma variabilidade de comportamento, então você expressa vários comportamentos de forma inicialmente aleatória, e aí ele
bem no início, imagina um nenezinho que está começando a pisar no chão, caminhar. Ele pisa com o pé mais torto, cai. Então, bom, aquele tipo de interação seria tal qual um bico que não funcionou. Então não é selecionado. Ele ajusta, agora pisa mais certinho. Até que esse excesso de comportamentos que estão sendo emitidos, alguns são selecionados e são passados para frente, só que não é via genética. É via o que a gente chama de neuroplasticidade. O cérebro armazena aquela informação por meio de uma memória e perpetua ela. Ele dizia que a seleção por consequência de um comportamento seria como se fosse a evolução acontecendo ao vivo. Entendi. Legal, caramba. Muito maneiro, cara. Só que vai explicar isso, cara. Lá em 70, assim, a própria teoria da evolução já era uma parada muito criticada. E o cara vem falar que acontece isso com o comportamento. Deve ter sofrido, né? Bastante, bastante. E aí, quando você começa a compreender isso, é bacana, porque você começa a entender que o seu comportamento ele é muito resultado das consequências que ele gera. E aí você tem, de certa forma, uma ideia de modulação, né? Você pode, mas espera aí, então significa que esse reforço que eu estou obtendo aqui desse ambiente é esse tipo, que seria uma função, né? A gente diz que todo comportamento tem uma função. E o que é uma função? É que tipo de consequência aquele comportamento gera que mantém ele. Então, se você está numa roda de galera que é da bebedeira e os caras te elogiam e falam que você é fodão por isso, a tendência é que o seu comportamento seja mantido. Se você não ficar esperto... É tipo, por exemplo, rede social. Eu falo pra galera que me segue, eu posto alguns posts explicando artigo científico que dá 2.000 curtidas. Para um Instagram de 600 mil seguidores quase, é muito pouco. Eu posto outros que dá 35.000 curtidas. E eu falo pra galera, eu faço questão de continuar postando esses de 2.000, porque se eu seguir a tendência, deixar o meu comportamento ser selecionado pela tendência dos likes, eu vou estar mostrando a bunda daqui 2 meses. Entendeu? É o ser escravo do algoritmo que a gente fala. Então eu tomo cuidado, tá ligado? Eu tomo muito cuidado. Isso é bem complicado.